Alô, bom dia. Hoje é dia 11 de outubro de 2023. Estamos às 8 horas e 40 minutos da manhã. Então, às 8h40 da manhã do dia 11 de outubro, vamos gravar um vídeo excepcionalmente saindo da série que estamos fazendo sobre a rebelião machista em Gênesis 2 e feminista lá na Suméria, tá? Então esse vídeo entrou devido ao pedido de algumas pessoas do nosso canal, né, para explicar o que está acontecendo entre Israel e os grupos árabes paramilitares. Tá bom assim? Então, aqui está o título, nosso notebook, está bem claro, olha. O Hamas ataca Israel para defender seus direitos. Não é minha opinião não, tá? Eu vou provar que não é. Então vamos devagar, porque eu vou provar esse título aqui. O Hamas ataca Israel para defender seus direitos. Tá claro aí? Estão vendo bem claramente? Pois bem. O vídeo será um pouquinho mais longo. O like, o agradecimento a todo mundo, né? Vamos direto. Acabei de ver uma reportagem da CNN, na qual um especialista, entre aspas, condena os atos do grupo Hamas. Ele tem memória curta, né? Não lembra da Primavera Árabe, não lembra do assassinato do Líbia, do Muammar Gaddafi, não lembra do que foi que os Estados Unidos fez com Saddam Hussein. Tudo isso ele esqueceu. Então, não vamos ver só o presente. Né? Não vamos ver só o presente. Então, ele analisa só o presente. A maioria das pessoas e a imprensa só vê o presente. Só o agora. Não. Então, vendo só o presente, você vê barbaridades do Hamas. E eu acho que Israel já sabia, segundo o presidente do Egito, há 4 dias ele avisou a Benjamin Netanyahu. Olha, o presidente do Egito disse em público que avisou ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, há 4 dias antes do ataque do Hamas. Ele não fez nada. A pergunta é por quê? Ele queria. Mas, então, vamos sair do agora por um pouco, senão eu adoro, vocês sabem, né, a cronologia. Sem a cronologia não dá para entender. O agora é isso aí, não dá para entender analisando o agora. Então, vamos lembrar o passado. Napoleão e César. Napoleão diz: quem não olhar para a história como a lição do passado, não entenderá o presente. Napoleão Bonaparte. Olha, um dos maiores guerreiros da história. Acho que a maior parte das guerras foi feita por ele. Napoleão Bonaparte está aqui e ele diz exatamente, eu estou seguindo ele. Se você não entender o passado, não consegue analisar o presente. Por isso, não nos interessam os especialistas e os canais e a mídia, né, que só enfocam o presente. Então, Napoleão Bonaparte, um dos maiores guerreiros, né, que diz que se você não entender a história, portanto o passado, jamais poderá compreender o presente. Não é só ele. Tem outro, Caio Júlio César, romano. A história é a mestra da vida. Em latim, Historia Magistra Vitae. Vou mostrar a César. É outro grande guerreiro. Então, estou usando, né, 2 grandes guerreiros que mostram que a gente não pode analisar o presente sem ver o passado. Aqui está Caio Júlio César. César. Júlio César. Portanto, contrariando a mídia, contrariando os especialistas, vou sair do presente, vamos dar um pulo, seguindo esses 2 grandes guerreiros, que disseram que não se pode analisar o presente corretamente se não tivermos a história, ou seja, os antecedentes. Esses antecedentes eu vou lembrar a quem tiver memória curta. Esses vídeos serão alguns, não será só esse, né? Então terão esse objetivo. Vamos longe, tá bom?
mas estamos sob a autoridade de duas grandes personagens. Napoleão Bonaparte, né, que pretendia ser imperador da Europa, aqui mais uma vez. Ele tinha uma úlcera, por isso que ele botava a mão debaixo da blusa para afagar o estômago. Né? E Júlio César, imperador de Roma, que derrubou a República, né? Deu um golpe de Estado, derrubou a República e instaurou o Império Romano. Então, baseado nessas duas figuras históricas de grande peso, eu vou voltar ao passado, porque, segundo eles, não adianta analisar o presente só. E é o que está se fazendo. A mídia está fazendo isso, o povo só vê isso, e os especialistas, entre aspas aqui, né? Especialistas é o nome que eu estou usando. Então, vamos, pois, deixar as opiniões dos especialistas, entre aspas, e olhar objetivamente para a história. Bom, o conflito acontece na Palestina. Palestina é a palavra que deriva do termo Filistem, ou Pilistem, filisteus, principais habitantes e inimigos dos hebreus, milenários. Tá? Davi, o maior inimigo dele eram os filisteus. Né? Então, a luta de Josué contra os filisteus. Então, os filisteus eram os principais habitantes da Palestina. Era o tipo mais forte. E é do nome Filistem, ou Filistem, com PH, que deriva filisteu, que vem a palavra Palestina. Portanto, os habitantes da Palestina antiga, quando chamava-se Canaã, eram os filisteus. Eram praticamente os donos da terra. Não tinha nenhuma outra tribo que ousasse desafiar os filisteus. Quem vai ousar fazer isso vai ser Davi, porque Josué não consegue. Josué não consegue. Então, Josué é no ano 1230, mais ou menos. Davi é no ano 1000. Josué tenta, sob as ordens de Moisés, não consegue. Davi vai conseguir. Vai vencer os filisteus. Mas, aí, vai passar muito tempo, porque nós estamos aqui ainda na Palestina, não, em Canaã, né? Onde os filisteus são praticamente os donos da terra, porque são guerreiros muito valentes, belicosos, perigosos, impiedosos, e o nome deles no original é Pilistem. Com PH pode se ler Filistem. Filisteu, Pilistem, Palestina. Temos que começar a partir daí. Pra vocês entenderem exatamente de onde nós saímos de Canaã para chegar até Palestina. Canaã, portanto, é posse praticamente dos filisteus, ou Palestina, que se chama nessa época, aí estamos por volta do ano 1200 e 1350, Moisés já estava aí, então os inimigos principais dos hebreus são os filisteus, de onde deriva o nome Palestina. Então não se esqueçam disso. O nome é Canaã na época, que quer dizer terra da púrpura. Eu fabricava do marisco uma cor vermelha que tingia a seda que era usada pela nobreza. Então valia uma fortuna. Bom, então aqui nós vemos que não vamos poder entender nada se não percebermos que a terra prometida, olha, a terra prometida, na verdade é Canaã. Tá? Hoje, Palestina. Ontem, os filisteus eram senhores dela. Davi toma dos filisteus. Aqui temos o mapa da Palestina, mas não deu para colocar todo. Temos um pedaço, então. Não adianta, porque também não tem muita importância. Então, o mapa de Canaã vai um pouquinho de cima, que é a terra prometida, onde Abraão está passeando,
né? Canaã, está aí o mapa de Canaã. Lembrem-se, os donos praticamente são os filisteus, palestinos. O epíteto de terra prometida é utilizado aqui porque a Bíblia judaica mostra, a partir do capítulo 13 do livro do Gênesis, El Shaddai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prometendo a terra em que tu pisas. Então, é a terra prometida por El Shaddai, no capítulo 13 do livro do Gênesis, portanto, do Pentateuco, na original, né? Portanto, no Pentateuco, no original. El Shaddai. Tá bom? A Abraão, repete essa promessa a Isaac, filho de Abraão, repete essa promessa a Jacó. El Shaddai. Não é Javé. Mas uma mãozinha a colocou Javé. Impossível. Abraão não conhecia Javé. Abraão é do ano 2000. Javé, segundo o professor John Smith, vai surgir no ano 1450. Então é impossível Abraão, vivendo no ano 2000, conhecer Javé. Javé vai ser uma fusão de deuses, né, criada por volta do ano 1400, 1450, que é o mais antigo pergaminho que John Smith conseguiu, com o nome Javé do Chazu, ou Yavé do Chazu. Chazu eram os arameus, ou seja, os povos que cuidavam dos rebanhos. Para os egípcios, então, desprezíveis, porque os egípcios tinham cidades belíssimas, arquitetos primorosos, né? Segundo a história da Bíblia, Moisés era um grande arquiteto. E no livro do Gênesis, então, vamos começar por aí. Gênesis, capítulo 13, pode abrir sua Bíblia e leia. O Deus se chama El Shaddai, portanto é El. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E a terra em que tu pisas, ele promete. Portanto, passa a ser a terra da promessa, a terra prometida. Vai começar a partir daí, o Canaã. Mas, aqui vamos dar o nome de El Shaddai. Olha só. Disse o Senhor Deus a Abraão. Alguém meteu a mão aqui. Porque o Senhor é a tradução para Javé, Adonai. Os tradutores, então, alguém lá no original hebraico do Pentateuco acrescentou Yavé Elohim. Era somente El Shaddai. Mudaram para Adonai Shaddai, ou Yavé Shaddai. Botaram Yavé no meio. Yavé só vai surgir no ano 1450. Nós estamos no ano 2000. Ou seja, antes de Cristo, nós estamos há quase 500 anos de surgir o nome Javé entre os arameus. Portanto, vocês vejam que a Bíblia foi totalmente manipulada. E é baseado nesse argumento, né, aqui, que Deus dá Canaã a Abraão. Disse o Senhor Deus. Impossível. Porque onde eles escrevem Deus é El Shaddai, o Eloi, o Elohim. O mesmo Elohim de Gênesis que diz Bereshit bara Elohim é o mesmo. Tá? Agora, o Senhor aqui é uma inserção posterior, é Javé, Adonai. Elohim não é chamado Adonai. Só quem é chamado Adonai é Javé ou Yavé. Elohim é chamado Eloi ou Eli ou Elohim. Ou El simplesmente. Porque El Shaddai. Você vê que tem El. El Elion, para Melquisedeque. El, o que? Meu Deus do céu. Sempre com adjetivo. El Kai. E vai por aí, a fonte. Disse o Senhor Deus a Abraão. Aqui já temos um absurdo. Impossível Javé Deus, que seria Javé
é o Shaddai misturado com Javé. El Shaddai é um Deus, Javé é outro. El Shaddai é o verdadeiro Deus de Abraão. O mesmo Deus que aparece em Gênesis 1, Bereshit bara Elohim. El, plural, Elohim. É esse o Deus de Abraão. Abreviando Elohim, que é plural, fica El. Acrescentando o adjetivo Shaddai, que vem de Shadu, montanha, seria o Deus das montanhas, porque os judeus achavam que quanto mais no alto, mais perto de Deus está. Então, o Deus de Abraão é El Shaddai, de Shadu, mais traduzido por Deus Todo-Poderoso. Então, dizer, disse o Senhor Deus, já tem alguma coisa aqui absolutamente desconfiável. Ergue teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua semente, no original, tá? Traduziram por descendência ou descendente. Zara. Semente. É o que está no original. Zara. Pode ser descendente ou descendência. Se for descendente, remete para Jesus. Se for descendência, aí seria para os judeus em geral. Aí você escolhe. Para nós cristãos, é descendente. E essa terra não é a terra mesmo. Evidentemente, né, nós somos feitos de terra. Nós não fomos feitos do pó da terra, do barro. Bom, de qualquer maneira, a promessa é a seguinte. Diz El Shaddai. Ergue teus olhos e vê bem. Do norte ao sul, do leste ao oeste, eu darei a ti e a sua semente toda a terra que vês. Lembrando que semente pode ser descendentes, descendência ou descendente, no singular. Para nós cristãos, descendente. Eu darei ao teu descendente. Portanto, seria Jesus. Yeshu Natsri, Jesus de Nazaré. Aqui, portanto, a promessa é feita a Abraão, dizendo claramente que um descendente dele, Sará, da semente dele, possuirá a terra. Não somente Canaã, mas aqui estamos falando de Canaã. Essa é a interpretação da maioria dos teólogos. Seria o teu descendente, e não a tua descendência ou os teus descendentes. Né? Porque aí faz sentido. Aí faz sentido porque semente, sêmen, mesma coisa, então não é descendência. É aquele que vier da tua semente. Bom, para sempre. Gênesis 13 a 15. Ora, nem Abraão nem Isaque, minha gente, conheceram o nome de Javé, Deus dos arameus, adotado por Moisés em 1350, quando, fugindo do Egito, recebeu do seu sogro Jetro, sacerdote dos arameus, chamado Shazu pelos egípcios. Os egípcios desprezavam os povos nômades e os chamavam de Shazu. Era Javé. Papiro, ano 450, segundo o professor John Smith, arqueólogo. Então, depois que Moisés chega a Canaã, que ele conhece Jetro, sacerdote madianita, passando pela terra dos arameus, ou seja, pela Arameia, e vai passar 40 anos na companhia de Jetro. Gente, olha, 40 anos. Então Moisés, quando sai do Egito, fugido, levando consigo, não levando ninguém, sozinho, ele fica 40 anos e de lá ele recebe toda a tradição já vista que ele tem. Ele vai abandonar os deuses egípcios e vai se converter a Javé, sem saber quem ele é. Porque a visão da sarça ardente vem muito depois. Vem no final desses 40 anos. Então, Moisés não conhece Javé. A aparição do anjo da sarça ardente, Javé é um anjo, né? Mas Jetro acha que ele é Deus. Os arameus fazem uma confusão lá entre o Eá sumeriano, que via Iá, e Ravá, que é a deusa deles, e fica Iá Ravá. Então, quem recebeu
a tradição javista foi Moisés, de Jetro, sacerdote dos arameus, que fundiram Iá, que era Enki, e outros deuses, Enlil, Marduk, com Ravá, que era a deusa nacional dos arameus. Então, Yahvé é a fusão de vários deuses pagãos. Para começo de conversa. Mas, para os arameus, é o único Deus. É o Deus único. Então, vejam bem, isso é ponto importante. Fusão de vários deuses pagãos, academicamente falando, estudando-se de maneira acadêmica, ou seja, dando uma visão objetiva da história, sem tomar partido nenhum, né? Estudando somente a história, nós vamos ver que Yahvé, ou Javé, é a fusão de vários deuses pagãos. Baal, Marduk, Ea, ou Enki, que desliza para Iá, com Ravá, que é a deusa dos arameus. Iá, Ravá, vai ficar Yahvé. Mas ele continua tendo a personalidade de Marduk, de Enki, de Baal, ou seja, na verdade é um nome do Deus nacional dos arameus, hein? Antes de ser o Deus do Beni Israel, dos filhos de Israel, ele vai ser o Deus dos arameus. Vamos ver isso em Números, quando Balaão ben Beor conhece mais Javé do que Moisés. Livro dos Números, escrito por Moisés, Balaão ben Beor presta culto a Baal e a Javé. Moisés, quando escreve, diz ele, inspirado por Javé, coloca o mandamento que, segundo ele, não terás outros deuses diante de mim. Ora, muito antes de Moisés conhecer Javé, Balaão já conhecia. Balaão adorava Javé e adorava Baal. E Javé não se incomodava. Javé estava nem ligando para isso. Mas Moisés acha que sim. Manda matar Balaão porque ele tem outro Deus diante dele. Olha a farofa que já começam a fazer aí. Moisés escreve que Javé não suporta outros deuses diante dele. Os historiadores, né, os historiógrafos, portanto os acadêmicos, afirmam que Javé é uma fusão de deuses pagãos, vários deuses cananeus, portanto, das margens do Mediterrâneo. Você vê que a coisa é bem complicada. Mas, para os arameus, portanto, antes de ser o Deus único dos Beni Israel, dos filhos de Israel, ele é o Deus único dos arameus, cujo sumo sacerdote é Jetro, que vai se tornar sogro de Moisés, quando Moisés fugir para lá, fugindo do Egito, depois de ter matado um oficial do faraó, sozinho. Não estamos aqui ainda com a fuga de Moisés depois da 10 pragas, não. Aqui ele mata um oficial do faraó e foge. E foge para onde? Para a Arameia. Encontra quem lá? Jetro, sacerdote madianita. Porque os madianitas tinham vários nomes. Madianitas, arameus ou Chazu. Chazu é um termo pejorativo, dado pelos egípcios. Arameus, eles mesmos se chamavam. Madianitas, os assírios e caldeus chamavam de madianitas, e a terra deles chamavam Madian, que ia do Monte Sinai até as margens do rio Eufrates. Era muita terra. Vamos parar um pouquinho, respirar, para fazer isso aí objetivamente. Um estudo bastante objetivo. Então você já vê que já enrolaram a coisa botando Javé no ano 2000, quando Abraão está perambulando por Canaã, quando na verdade Javé só vai surgir no ano 1450, portanto quase 500 anos antes de haver o único documento encontrado em poder dos egípcios, de onde Moisés fugiu, mas Moisés não conheceu Javé no Egito. No Egito, Javé era conhecido dos escravos. Moisés era um príncipe egípcio, portanto, adorava Osíris, Ísis, Horus e outras divindades. Então, não é no Egito que Moisés conhece Javé. No Egito, Moisés adora
Horus, adora Osíris, adora Ísis, adora o Nilo, e vai por aí. Então, depois que ele mata um oficial do faraó, porque achou ele cruel, e foge e vai buscar abrigo em Jetro. 40 anos depois de morar com Jetro, ele sabe bastante coisa sobre Javé. Mas acontece que existe um outro homem, que ele próprio Moisés fala no livro dos Números, veja em Números, é Balaam ben Beor, que vai ser contratado por Balaque, rei dos Moabitas, e que entende mais de Javé do que Moisés, porque Javé nasceu na Arameia e Balaão era arameu. Então, né, o Moabita é Balaque, e o arameu é Balaão. Balaão é sacerdote, Balaque é rei. E Balaque chama Balaão porque ele é capaz de vencer Moisés, pois ele tem mais, vamos dizer assim, intimidade com o culto javista do que Moisés. Ele tem outro Deus que ele cultua, que é Baal. E Javé está se lixando para isso, porque o que ele pede, Javé dá. Então ele cultua 2 deuses. Mas Moisés vai escrever que Javé mandou fazer a seguinte lei: não terás outros deuses diante de mim. Por isso manda matar Balaão. Porque Balaão, ben Beor, filho de Beor, adorava Javé e Baal. Ele usa essa desculpa. Na verdade, para mim, indubitavelmente, ele não queria alguém que tinha mais conhecimento de Javé do que ele. Porque Javé nasceu na Arameia. Balaão era arameu. Então ele conhece muito melhor a teoria javista do que Moisés, apesar de Moisés ter aprendido como sumo sacerdote Jetro. Aí você já vê que a coisa está sendo manipulada, né? A situação está totalmente manipulada. Então, Javé do Chazul só vai surgir no ano 1450, segundo o professor John Smith. E acontece que aqui nós estamos em Canaã no ano 2000. Então, Javé não existe, minha gente. Javé não existe. E o texto no original, na Tanakh, ou na Torá, vai estar assim, Javé. E vai estar Javé no original, porque alguém colocou. Esdras, com toda certeza. Toda certeza Esdras. É um absurdo você colocar que o Deus de Moisés é claramente El Shaddai, que é o Deus das alturas, das montanhas, mas a Bíblia, os tradutores dizem que é o Deus Todo-Poderoso, mas vem de Shaddai. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. El. Bereshit bara Elohim. Em Reshit Elohim criou. Então, é o Deus mais antigo. El, segundo o professor Júlio Surri, é o Deus mais antigo que existe. Não se conhece outra divindade mais antiga do que El. Então, no ano 2000, é natural que Abraão conheça El Shaddai. Shaddai vai ser um adjetivo. O Deus das montanhas, que será traduzido por Deus Todo-Poderoso. Mas ao pé da letra, né, Shaddai é uma palavra derivada de Shadu, quer dizer montes ou montanhas. Minha gente, aí vocês já veem que existe alguma coisa de errado. Porque é impossível no texto trazer Javé Deus, disse a Abraão. Javé Deus. Onde está escrito Deus é El Shaddai. Na Tanakh ou na Torá. Tá bom? Então não pode ser Javé Deus. Porque Deus é um artifício que eles usam para esconder o nome El Shaddai quando aparece Javé. E para esconder mais ainda, no lugar de Javé, eles vão usar o Senhor, Adonai. Né? Adonai Elohim. Será a expressão que vai misturar, vai mesclar Javé com El. Porque Elohim é exatamente El.
Bereshit bara Elohim. Não vou cansar de responder, de repetir. É o pai de Reshit, que é Arque, que é o Logos, que é o Deus verdadeiro. É o maior de todos os deuses. E, assim, historicamente, segundo o professor Júlio Surri, perito em religiões comparadas e mitologias comparadas, é o Deus mais antigo e pertence ao panteão semita. Semita. Então, Abraão é hebreu. Os hebreus geram os semitas, porque hebreu vem de Eber e semita vem de Sem, mas Sem é descendente de Eber, né? Então, aqui vocês veem que a coisa enrolaram aqui para poder ter uma promessa que, na verdade, não deve ter sido isso. Então, a terra prometida, vamos voltar ao mapa um pouquinho, a terra prometida, Canaã, está enrolada aqui exatamente por causa disso. Olha o que fizeram com a Bíblia no original. Olha o que fizeram para que fosse a terra prometida, fosse Canaã. Viram bem? Aqui é o mapa da terra prometida. Canaã, tá vendo? Ó? Canaã, o nome é Canaã. E aí tem deuses à beça. Muitos deuses. Os cananeus têm um panteão imenso. E nessa terra, então, Javé não é conhecido na época de Abraão. No ano 2000, Javé não existe. Javé só vai ser encontrado, o papiro mais antigo, ou seja lá o que for, o documento mais antigo sobre Javé, vai ser encontrado pelo professor John Smith, no Egito, no ano 1450. Ou seja, 500 anos depois de Abraão. Então não pode ser Javé quem fez essa promessa a Abraão. Está claro no texto que é El Shaddai. Entenderam agora? Então passa a ser a terra prometida por El Shaddai a Abraão no original. E um dedinho acrescentou Adonai Elohim. Ou seja, agora El Shaddai vira Elohim, não tem nada, El, seja como El Shaddai, seja como El Elyon, seja como El Gibor, seja como El Kai, mas é sempre El. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto da cruz clama, Eli, Eli, lama sabachthani. Meu El, por que me desamparaste? Então, é o Deus de Jesus Cristo. Ele não fala em Javé. No Novo Testamento, Jesus chama Abba, Pai, e quando ele pronuncia o nome dele, quando não chama de Pai, chama de El. Eli, e é meu. É um sufixo possessivo. Meu El. Lama sabachthani. Porque me abandonaste ou desamparaste. Então, El é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja com o nome de El Shaddai, seja com o nome de Elohim, seja com o nome de Elohi, Eloá, não importa. É sempre El. Basta vocês compararem a personalidade de Jesus com a personalidade de Javé, que é um Deus genocida, que é um Deus sanguinário, que é um Deus que recebe o mesmo culto que todas as divindades cananeias, é tão cruel quanto Moloque, quanto Marduk, quanto Istar, quanto todos os outros deuses. Portanto, é esse o Deus que Moisés vai adotar. Abraão, não. Então, minha gente, Canaã é prometida a Abraão por El, com o epíteto de El Shaddai, o Deus das montanhas. Fica isso bem claro aqui. Ou seja, o Deus verdadeiro promete. Logo, a promessa é válida. É indiscutível. A terra prometida é indiscutivelmente a terra prometida, Canaã. Indiscutivelmente. Por quê? Porque, minha gente, olha só, não temos como fugir. O Deus verdadeiro é El, plural Elohim, aparece com vários adjetivos, e é prometido a Abraão por El Shaddai, por El, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus chama ele de Abba,
Mas uma vez só, na cruz, ele vai dizer: meu El, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Então, ele vai permanecer. Ele vai aparecer no capítulo 1 do Gênesis, logo no início. Né? No começo, Elohim criou Reshit. Ou, em Reshit, Elohim criou o céu e a terra. Seria a tradução mais correta. O mais correto seria isso. Em vez de no começo, seria em Reshit. Mas, no princípio dos princípios. Bom, aí não podemos negar a promessa. Feita por El Shaddai, não por Javé. A Abraão, depois vai ser repetido a Isaac, depois vai ser repetido a Jacó. Então, é a terra prometida? Sim, é. Indubitavelmente é. Pelos originais hebraicos, tanto pela Tanakh, que é a Bíblia hebraica, como a gente chama o Velho Testamento, está errado. Né? Não existe testamento sem testador, de São Paulo. Ou seja, só o testador morrendo deixa o testamento. Acontece que no Antigo Testamento Deus não morre. Portanto, o testamento está errado. É a antiga aliança, porque El Shaddai faz uma aliança com Abraão, chamada Berit Milá, que é a circuncisão. A primeira aliança de El Shaddai com Abraão é feita com Abraão e é a Berit Milá, que é a circuncisão. Berit quer dizer aliança. Então, não há dúvida aqui. Reconhecemos objetivamente, como cristãos que somos, tendências católicas, mas não me ajusto mais na Igreja Católica, né? Já sou universalista, enquanto a Igreja Católica se fechou, né? E agora está tentando se abrir. Mas durante a Idade Média ela se fechou. Fora da Igreja Católica não há salvação, disse Santo Agostinho. Isso é um absurdo, né? Kardec disse: fora da caridade não há salvação. Aí sim. Olha, não tenho nenhuma simpatia por Kardec. Nenhuma. Você sabe que eu fiz uma playlist sobre Kardec. E lá eu meti o Mário. Meti a fivela nele, bati nele de fivela, de cinturão de fivela. Por quê? Ele é péssimo pesquisador. Em metodologia científica, ele não entende nada. Se entende, porque ele é um professor de pedagogia e matemática, ele então entende metodologia científica. Então ele não agiu segundo o método científico. Por isso que eu critiquei tanto ele. Mas, então, minha gente, aqui o que nós vemos é Negueb, ó, já está aqui Negueb. O Negueb, ó, tá vendo aqui, ó. O Negueb vai ser onde os Hamas vai se apossar. Hamas vai se fixar aí no Negueb. E, vamos subir mais um pouquinho, Gileade não tem a ver, nada a ver. Megiddo, tá pequenininho aqui, que é onde vai haver o Armagedon. Tá aqui, ó. A planície de Megiddo, Armageddon, quer dizer o brilho de Megiddo. Ou seja, a batalha final será aqui em Megiddo. Então, minha gente, Jerusalém está aqui pequenininha, Salém está ali pequenininha, e aí não adianta nada mostrar. O mapa eu tenho que ampliar muito para ver esse detalhe. Mas, não há dúvida, vou terminar esse vídeo aqui aos 40 minutos, como cristão, seguidor do caminho, é assim que eles chamavam, né? Depois é que passa a ser chamado cristãos, em Bereia, né? Os bereanos de molecagem chamam, no discurso de Paulo, ele chama, como Paulo diz que Jesus é o Cristo, eles passam a chamar os seguidores do caminho de cristãos. Mas inicialmente eram chamados seguidores do caminho, porque ele disse: eu sou caminho, verdade e vida. Então a palavra era os seguidores do caminho. Depois em Bereia, os bereanos vão chamar pejorativamente de cristãos.
o nome pegou, ficou. O que nós queremos deixar claro aqui, uns 40 minutos, portanto, vamos continuar depois, é que é inegável a promessa. Só que a promessa é feita a Abraão, de fato, que não conhece Javé, mas alguém colocou Javé aqui por um motivo que vamos mostrar mais à frente, mas 500 anos depois é que Javé vai surgir. Ou seja, é a terra prometida de Abraão, Canaã. Né? Mas não tem dúvida de que é. Mas a Bíblia judaica mostra isso no capítulo 13, depois no 28, a Jacó vai ser repetida com mais ênfase. Então terminamos aqui, mostrando assim que, de fato, Canaã é a terra da promessa. Indiscutivelmente. Porque o verdadeiro Deus, Elohim, Elion, promete a Abraão a terra em que tu pisas. Pronto. Terminamos esse capítulo, voltando à origem do conflito que hoje está acontecendo entre o Hamas, que é um grupo paramilitar, que fez um ataque que eu considero suicida, né, a Israel. Para mim é um ataque suicida, porque as armas do Hamas são foguetões do ano 1960, enquanto que o exército de Israel é o exército mais bem armado e mais moderno do mundo. Então é um ataque suicida. Agora, por que o Hamas faz isso? Porque o nome de Canaã vai mudar e vai chamar Palestina. E Palestina vai ser a terra dos palestinos. E o Hamas são palestinos. Vamos chegar lá. Então vai rolar muita água por baixo da ponte, né? E aí Canaã, terra da púrpura, por causa dos palestinos, ou filisteus, vai mudar de nome de Canaã, no meio da história, vai se tornar Palestina. Aí, hoje, não adianta analisar o conflito apenas palestino, porque nós temos que começar a ver como que é que Canaã se torna Palestina. E no final das contas, segundo o rabino Israel Davidson Weiss, a Palestina é dos palestinos. A frase dele é curta e grossa. Ele é judeu, hein? Rabino Israel Davidson Weiss. A frase dele é: a Palestina é dos palestinos. A partir daí, apesar da crueldade, não estamos apoiando o que o Hamas está fazendo, não entendam assim, né? Atos cruéis, crudelíssimos. Agora, também se vocês, a imprensa não mostra o que Israel faz. Não mostra. Né? A imprensa é censurada. Eu espero que o YouTube não censure esse nosso vídeo. Mas, se mostrássemos o que Israel faz, mostra o que os Estados Unidos faz. Né? Mostra o que os Estados Unidos faz. Mas a Primavera Árabe foi uma maravilha. Quando acabou a Primavera Árabe, estávamos no outono do islamismo. As folhas da árvore islâmica tinham caído. Social, religiosa e economicamente, os muçulmanos, árabes muçulmanos, se tornam uma raça odiosa, com o nome de terroristas. Mas não chegamos ainda aí. Só na Primavera Árabe é feita por Bush pai, continuada por Bush Júnior e completada por Barack Obama. Mas isso é modernamente. Então, Primavera Árabe. Olha que nome bonito, né? Primavera. Na verdade é o outono. Porque derruba todas as folhas. Tudo que era verde fica seco. Seco. Árido. Ele destrói a cultura, a civilização e a economia árabes. A desculpa é fazer do mundo inteiro uma democracia, porque Bush, filho, disse na igreja a qual ele pertencia que Deus dizer a ele
que os Estados Unidos tinham a obrigação de tornar o mundo inteiro uma democracia, libertando todos os países dos tiranos. Olha, isso é a frase de um presidente em uma igreja. Minha gente, eu estou repetindo o que eu ouvi. Bush Jr. diz na igreja dele, pede licença para ir ao púlpito e diz: eu ouvi Deus dizer que os americanos têm o dever de tornar o mundo todo democrático. Portanto, os tiranos serão eliminados. Vamos fechar aí. Frase bastante difícil de ser acreditada, né? Que Bush Jr. tenha ouvido a voz de Deus, que Abraão tenha ouvido, eu acredito. Agora, que Bush Jr. tenha ouvido, acho duvidoso. E que Deus tenha dito a Bush Jr. que a América do Norte tem o dever de tornar o mundo uma democracia global, também acho isso meio difícil, né? Porque a palavra democracia vai ter várias nuances. Pronto, terminamos aqui aos 46 minutos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.